Deuteronômio, no capítulo 8. Você achou? Nós vamos ler 10 versículos aí, do 1º até o 10º. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Curva a sua cabeça e faz uma oração ao Espírito Santo de Deus. Abre o teu coração para Ele e pede para Ele aplicar ao teu coração a palavra de Deus que está no coração de Deus a teu respeito nessa noite. Creia que o teu Redentor vive. Apesar dos desertos, temos um Deus fiel, presente e comprometido conosco. Espírito Santo de Deus, nós te glorificamos nessa hora, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel e os teus braços estão sobre nós. Te agradecemos, meu Deus, porque por tua misericórdia cada um de nós está aqui. Sabemos que é propósito do Senhor que estejamos aqui nessa noite, por isso o Senhor nos trouxe. E se o Senhor nos trouxe, Deus, o Senhor tem algo sobrenatural a nosso respeito. Então, meu Pai, que nessa noite todo o teu propósito se cumpra em nós. Que tudo aquilo que está no teu coração a nosso respeito se cumpra em nós nessa noite. E que nós saiamos daqui, meu Pai, impactados e transformados pelo poder da tua palavra e pelo poder do teu Espírito. Glorifica o teu nome sobre nossas vidas. Faz de nós o vaso menor que o Senhor tiver neste lugar. E sobre nós, glorifica o nome santo do Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Ministra o nosso coração. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Diga para o irmão, para a irmã que está do seu lado: deserto, lugar para revelar o meu coração. Deserto, lugar para revelar o meu coração. Nenhum deserto é agradável. Se nós pudermos escolher, nunca escolheríamos um lugar hostil, ermo, difícil de se viver, um lugar rico de dificuldades e pobre de soluções. É o lugar onde a escassez está presente,
lugar onde nós somos confrontados, inclusive conosco mesmos no deserto. Em toda a história do povo de Deus, nós vamos ver que sempre, em algum momento, houve um deserto, por várias razões, às vezes por conta da própria caminhada e decisão do povo, outras vezes por decisão de Deus, mas de uma forma ou de outra, por um motivo ou outro, sempre o deserto fez parte do histórico do povo de Deus. Na maioria das vezes o povo foi para o deserto sem pedir, como resultado de decisões erradas que tomou. E é possível que muitos de nós estejamos no deserto como resultado de decisões erradas que nós tomamos. Também muitos vão para o deserto por decisão divina. Jesus, por exemplo, depois você lê em Mateus 4, Jesus foi para o deserto por decisão de Deus. Quem o levou para lá foi o Espírito Santo de Deus. Não importa se levado por Deus ou pelas minhas decisões, eu estou no deserto, eu preciso aprender com o deserto a ser alguém melhor do que eu sou e mais próximo daquilo que Deus quer que eu seja. E deserto é esse ambiente onde Deus pode mexer na nossa vida e fazer de nós algo muito melhor do que nós somos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não se desespera não, tem um consolo para nós. O Deus do povo continua com o povo quando o povo está no deserto. Ele não abandona a gente no deserto, Ele nos leva para nos ensinar. E é justamente esse um tempo rico para muitos de nós aprendermos. Amém? Agora, existem algumas chaves. Por exemplo, rejeitar o deserto é normal. Rejeitar o deserto é uma coisa. Agora, rejeitar a ajuda de Deus no deserto é outra totalmente diferente. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: olha, rejeitar o deserto até dá certo, mas rejeitar a direção de Deus no deserto não é sábio não, meu irmão. Não é não. Nós precisamos aprender que mesmo no deserto nós podemos ter a mão de Deus sobre nós. Mesmo no deserto, mesmo quando nós erramos e fomos para lá, Ele continua sendo nosso Deus e está disponível para nos fazer transitar por caminhos de vitória e sairmos vitoriosos lá na frente do deserto. Então, como é que eu vou conseguir, estando no deserto, ter bom êxito? Como é que eu vou conseguir, por exemplo, no deserto da minha família, eu ter bons resultados? Como é que eu vou conseguir no deserto do meu ministério ter bons resultados? No deserto da minha vida pessoal ter bom resultado? Eu entrei no deserto, minha família entrou no deserto, meu casamento está no deserto, minhas finanças estão no deserto, meu ministério entrou no deserto. O que eu preciso fazer para que eu saia vitorioso desse tempo que não é agradável, nem eu quero, mas sou obrigado a passar? A resposta é simples. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala assim: baby, é fácil, é só deixar Deus te conduzir no deserto. Ele olhou para você com uma cara e disse assim: ah, isso eu já sabia, não foi? Não olhou para você com essa cara e disse: eu já sabia? Pois é, se sabia mesmo, você já aprendeu muita coisa. O que a gente descobre é que a maioria de nós, quando vai para o deserto, não consegue depender de Deus. Porque o primeiro grande confronto do deserto é: estou no deserto porque Deus me desamparou? Estou no deserto porque Deus não quer nada comigo? É a primeira grande questão. E aí eu já começo a questionar da soberania de Deus na minha vida. Eu já começo a questionar da autoridade de Deus sobre a minha vida. A segunda coisa é que eu entrando no deserto, eu vou ser testado nos meus limites. E eu vou começar a perceber que se eu não tiver a direção de Deus no deserto, o que eu sei pouco vai adiantar. Porque eu não nasci para deserto. Olha para a pessoa que está do seu lado: a tua crise é que Deus não te fez para viver no deserto. Deus te fez
para viver no paraíso. Foi o pecado que nos introduziu no deserto. O deserto passou a fazer parte da nossa história, não por projeto divino, mas por decisão humana. Então, quando você está no deserto, você fala: caramba, cadê Deus? Cadê as propostas de Deus? Cadê as promessas de Deus? Cadê o Deus que eu sirvo? Nenhum deserto é insignificante na nossa vida. Todos eles têm um propósito. E a igreja precisa aprender a ser igreja no oásis e no deserto. Porque só não andaremos no deserto, só estaremos livres dele no dia da glória do Senhor. Até lá, ou nossos pés pisarão nele, ou os nossos olhos estarão vendo ele o tempo todo. Porque bênção e problemas está sempre do nosso lado o tempo todo. Nossas decisões vão guiar nossos pés para um lado ou para o outro. Olha para o irmão, para a irmã que está do seu lado e fala assim: baby, depende de Deus. Só Ele abre portas e caminhos que ninguém espera, em lugares que ninguém vê. Ele consegue abrir uma porta, um portal, num lugar onde você não via. Ele consegue traçar um caminho, uma rota que você jamais imaginava. Eu fico imaginando o povo quando saiu do Egito e foi em direção a Canaã. Esse percurso duraria 11 dias em média. Se transformou em 40 anos por causa do pecado. Fala: pecado aumenta a distância entre eu e a minha bênção. É sempre assim. Aquele povo pecou, ele prevaricou contra o Senhor. E por causa disso, 11 dias viraram 40 anos. 11 dias viraram 40 anos. Mas antes disso, diante do Mar Vermelho, não tinha caminho, não tinha porta de saída, não tinha porta de escape. E o Senhor, de uma forma sobrenatural, abre um portal e um caminho para aquele povo passar. Nosso Deus é um Deus que, de onde você menos imagina, Ele abre as portas de escape para mim e para você. Eu vou repetir, preste atenção, porque o deserto rouba a nossa esperança. Então eu quero que você entenda isso. Nosso Deus é um Deus de sobrenaturais. Ele abre portas e traça caminhos de escape e solução que você nunca viu nem espera. Ele é o Deus que faz as coisas acontecerem daquilo que nós chamamos nada. Então, eu quero que você saia daqui. Pode aplaudir mesmo. Eu quero que você saia daqui hoje com esperança. Esperança. Porque muitas vezes o diabo nos encontra no deserto para gerar em nós desistência. Mas o nosso Deus, que também é de deserto, Ele continua ministrando esperança. Sabe por quê? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: meu irmão, todo deserto tem começo e tem fim. Tem dia para começar e tem dia para terminar. Não se desespere. No tempo certo, isso tudo vai passar. E você vai entrar nos melhores dias da tua vida. Deserto não é eterno. Deserto não é eterno. Ele é parte do processo pedagógico de Deus. Amém? Precisamos dele. Não queremos, mas precisamos. Por que que Deus permite deserto na nossa vida? O texto é claro, ele diz assim: para nos ensinar. Mesmo que você tenha entrado no deserto por causa das decisões erradas na sua vida, o deserto
quando nós estamos na mão de Deus, serve para Deus nos ensinar. O texto é claro. Sabe, pois, no teu coração, Deuteronômio 8:5, nós lemos: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Olha bem no olho da pessoa que está do seu lado e fala assim: presta atenção. Tua alma e muita gente à tua volta diz que esse deserto é para arrebentar com você, é para acabar com você, mas Deus diz que está usando este deserto para melhorar você, para endireitar você, para fazer você se tornar mais e melhor, em nome de Jesus. Você já profetizou uma bênção hoje. Você já profetizou uma bênção hoje. Ele diz: olha, assim como o homem disciplina seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Nós vamos ver aqui alguns motivos pelos quais Deus quer nos tratar no deserto. As áreas que Ele pode afetar a minha vida com o deserto. Para nos disciplinar, Deus precisa nos libertar e nos curar. Olha aqui, olha para mim. Tem coisa que você já ouviu, já ensinaram a você, mas você ainda não pratica, porque você não está liberto em muitas áreas da sua vida. Vou repetir. Tem coisas que você já ouviu, Deus já ministrou o seu coração, mas você ainda não vive por causa das cadeias que estão na sua alma. Quando essas cadeias caem, você fica livre para obedecer, porque só em liberdade é que nós conseguimos obedecer a Deus. Por isso Jesus disse: olha, eu vim para vos libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por que eu preciso ser livre? Para me submeter a Deus, senão eu não me submeto. Então no deserto é o lugar que Deus vai nos levar para nos ensinar a andar com Ele. E para andar com Ele eu tenho que andar em submissão a Ele. E para isso eu preciso ser liberto. Essa é a grande crise que nós temos. Porque aquilo que você não tem entendimento, você não pode se culpar. Mas naquilo que você já aprendeu e não consegue fazer, vem a culpa e a acusação. E você que já aprendeu, não pratica, por que se já aprendeu? Por causa da sua alma, por causa da minha alma, por causa da nossa alma. Então, onde houver cadeias, existem limitações para obedecer a Deus. Onde existem cadeias, existem limitações para viver o aprendizado de Deus. Porque uma coisa é o que eu ouço e memorizo, outra coisa é o que eu efetivamente vivo. Eu só posso dizer que estou aprendendo com Deus quando eu pratico o que eu aprendi de Deus, o que eu ouvi de Deus. Tem muita gente que é teórico do ensino, mas não vive a essência do ensino. Tem gente que ensina o que aprendeu, mas não vive o que aprendeu. Isso é um problema na caminhada da igreja. E muitas vezes Deus vai nos levar para um deserto, para nós sofrermos a esmerilhada, a lixadura necessária para que muita coisa caia da nossa vida. Tem coisas na nossa história que elas só vêm a nós, elas só se desenham na nossa frente nos espelhos do deserto. O deserto tem espelhos tremendos que vão mostrar detalhes da nossa identidade que no oásis nós não vemos. Deserto, nós vamos ser desafiados a ver coisas que as bonanças do oásis não nos deixam ver. Olha para o irmão que está do seu lado. Essa noite Deus vai cortar cadeias na sua vida, vai curar você, e você vai sair daqui disciplinado no Senhor,
andando com Ele em gênero, número e grau, porque você vai ser liberto em muitas áreas da sua história. Esse deserto tem propósito, fala para ele. Amém? Irmão, não tem coisa pior do que você comer somono, né? Aquele negócio de japonês com vinagre, engasgar, ele vem para o seu nariz. Eu estou desde o almoço com essa entalação aqui, mas Deus vai me tirar desse deserto, irmãos, aleluia, oh glória. 4 áreas que Deus vai nos tratar no deserto, irmão. Primeiro, fala, Deus quer nos tratar na submissão e na obediência. Fala, submissão e obediência. Nós falamos ainda há pouco. Muitos de nós, quando vamos para o deserto, nos sentimos desamparados, abandonados. Uma pessoa no deserto, ela reclama de tudo e de todo mundo. Se ela não estiver bem ajustada no propósito de Deus, ela vai tentar arrumar culpado para tudo, vai brigar com Deus, vai se rebelar. Fala, rebelião aparece na hora do deserto. É quando a areia esquenta, fala, quando a chapa esquenta debaixo do meu pé e o sol mexe na minha moleira, aí a rebelião aparece. Porque tem gente que só é bonzinho quando está tudo bem, meu irmão. Tem gente que é maravilhoso quando está dando tudo certo. Você quer ver um chefe bom? É na hora do problema. Se na hora do problema o teu chefe abre aquela boca santa e começa a disparar os impropérios, pode estar certo que essa pessoa está precisando ir para um deserto para aprender a destilar menos rebelião do seu coração. Deserto é lugar da gente obedecer a Deus. A nossa alma quer nos governar no deserto. E muitos de nós somos literalmente governados pela nossa alma no deserto. E ao sermos conduzidos por nós mesmos, nós traçamos rotas humanas e não divinas. Nós andamos debaixo do nosso entendimento e não da sabedoria de Deus. E nesse momento em que nós não conseguimos nos submeter e obedecer a Deus, nós começamos a ampliar o nosso tempo de deserto. Só tem um jeito de você não ir além do tempo, é você, desde o primeiro momento, decidir que você vai se submeter e obedecer a Deus. Deserto tem gente que entra pelo pecado e lá amplia a sua história de pecador, porque ao se sentir abandonado, rejeitado, desamparado, começa a destilar o veneno que está na sua alma contra tudo e contra todos. Nós temos visto muitas pessoas que quando põem os pés no deserto, que seria de uma semana, ele se transforma em meses e anos, até que a pessoa aprenda a obedecer e a se submeter a Deus. Obedecer e submeter-se a Deus é mais do que viver dizendo versículos, é decidir pautar sua vida pelos princípios eternos de Deus. Deserto só tem 2 trilhos, 2 trilhos, é obediência e submissão. E eu só vou me encontrar na obediência e na submissão se eu decidir viver pelos princípios de Deus. O que você tem feito neste deserto que você está passando? A sua vida está mostrando que você continua apegado e apegada aos princípios de Deus? Ou você já está pensando em mudar de bases? Ou você já está questionando alguns comportamentos cristãos? Ou você já está começando a se comparar com aqueles que não têm nada a ver com Deus e estão se dando bem na vida? Deserto é o lugar onde você vai ser questionado no seu coração.
que há no teu coração? Deus levou aquele povo para o deserto para saber o que havia no coração deles. Tem coisas que estão guardadas lá no fundo do nosso coração, que elas estão reprimidas e sepultadas por causa de manipulação, jogo de interesses, prioridades humanas, vantagens. Mas quando você vai para o deserto e que essas coisas não estão mais em você, você se vê obrigado a destilar o veneno que tem lá. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: deserto é para a gente ser treinado na submissão e na obediência ao Senhor. Senão não tem bom êxito no deserto. Não tem bom êxito. Tem pessoas ampliando o seu tempo de deserto por causa da rebelião, da insubmissão. Sabe o que deve fazer, mas só vive o princípio no oásis. Quando o princípio não tem geografia, princípio é uma decisão pessoal de viver um certo estilo de vida. Ou você tem, ou você não tem. Segunda coisa, diga para a pessoa que está ao seu lado assim: o deserto, deserto na sua vida, eu escrevi aqui, pode tornar-se ao mesmo tempo o lugar para ser liberto e curado e o túmulo de toda a rebelião que está no seu coração. Então aproveita esse tempo de deserto para você ser liberto e curado de tudo isso que te atrapalha de andar com Deus, e deixa sepultado lá, deixa se acabar ali no deserto tudo isso que te atrapalha de andar em obediência ao Senhor. Segunda coisa, com o deserto, Deus quer nos tratar na humildade e no quebrantamento. Irmãos, não tem problema nenhum em ser capacitado, capacitada. Nós pregamos isso. A capacitação é algo que vai nos favorecer na caminhada com o Senhor. Mas o Senhor não procura capacitados. O Senhor procura quebrantados. O Senhor procura os humildes de coração. O Senhor não vai dispensar a capacitação, mas Ele não vai prescindir da humilhação e do quebrantamento. E tem pessoas, há pessoas que elas só vão se quebrantar na vida quando começar a pisar nas areias do deserto. Tem muita gente na igreja, irmão, que só demonstra o que é porque ainda não entrou no deserto. Porque no dia que entrar, aí você vai saber quem é essa pessoa. Ei, você, esposa, esposo, esse gatinho, essa gatinha aí que você acha chuchu, beleza? Só vai mostrar a identidade mesmo no tempo do deserto. É quando o casamento vai passar pelo desertozinho que você vai saber quem é você e quem é a pessoa com quem você se casou. Sim ou não? Tem muito love, não tem, irmão? Claro, sentado embaixo da palmeira, tomando água de coco, gastando à vontade, porque não falta. Agora começa a dar escassez, começa a entrar no período das dificuldades, começa a entrar na hora da renúncia. Aí você vai saber quem é você e quem é a pessoa com quem você vive. Deserto é para a gente se avaliar. Eu tenho ou não capacidade para me quebrantar? Porque me quebrantar quando está tudo fácil, irmão, eu até choro aqui, eu rolo. Eu dou um show aqui de quebrantamento. É fácil. Eu não estou renunciando nada para quebrantar. Eu não estou renunciando nada para mostrar que eu sou crentão. Agora, lá na hora que a chapa esquenta, lá na hora que a coisa fica estreita, você continua quebrantado e contrito? Seu coração continua a serviço de Deus? Ou se entregou ao governo do seu ego e está destinando toda a sua carnalidade?
Como é que é isso, irmão? Esse tempo ruim que você está passando aí, irmão, presta atenção. Não é para te tirar do casamento, nem da família, nem fazer você desistir, não. É para você se arrumar. É para você saber quem é você e o que há em você que não pode estar mais. Deserto não é lugar de eu diagnosticar o outro, é lugar de eu me diagnosticar. Deserto não é lugar de eu ver onde está a falha do outro. Deserto é lugar de eu me avaliar. Onde estão as minhas falhas? Que coração é esse o meu? Que bastou a coisa ficar difícil para eu destilar tudo aquilo que eu estava olhando lá para dentro por vaidade, por conveniências. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Nós não gostamos do deserto, porque no deserto nós nos conhecemos. No deserto nós nos damos a conhecer. Quantas vezes, porque o negócio ficou estreito, você abriu a tua boca e destilou coisa que te envergonhou e te obrigou a ir lá depois pedir perdão? Pois é, naquela hora você perde o controle. Você sai do salto alto e você põe o pé na areia quente e vai mostrar o que está no teu coração. Porque quando a coisa esquenta embaixo, o coração entra em ebulição e destila. Destila o que é bom, o que é ruim. Por que você precisa de um deserto? Para conhecer o seu coração. Não é para Deus conhecer não, porque Deus conhece, irmão. Agora, para minha mudança não basta Deus saber, para minha mudança é preciso eu saber. E uma vez sabendo, eu preciso decidir mudar. Porque saber diagnóstico não nos cura. Tomar o remédio é que é a nossa solução. Entendeu ou não? Então, deserto é para eu ser tratado na humildade, no meu quebrantamento. Só assim eu vou conseguir andar com o Senhor, obedecer ao Senhor, me submeter a Ele. Se eu não estiver quebrantado e humilhado, obedecendo e me submetendo a Deus, eu vou começar a fazer continhas no deserto. Quantas voltas eu dei, quantos quilômetros eu andei, quantos dias eu estou aqui. Eu fico preocupado com o meu padrão de medidas. E é este padrão que me piora no deserto. Eu preciso ir para Deus, e só um coração quebrantado e contrito, humilhado, consegue discernir os propósitos de Deus e sair vitorioso no ambiente da tua aparente maior derrota. Porque muitos aqui já ouviram isso. Agora acabou para você. Chegou o fim, não tem mais. E você já está dizendo, é a minha maior derrota. Deus está dizendo, pode se tornar na tua maior praça de vitória, se você se submeter a Ele. Você já orou para sair disso, não já? Sabe por que não saiu? Porque o problema não é o deserto, é você no deserto. Deus não vai mudar deserto, Deus vai mudar você no deserto. Deus não vai fazer uma varinha de condão, colocar palmeira e osso no deserto para você viver. Ele já tem um lugar para você, que não é o deserto. Deserto é para mudar você. Não é você que muda deserto. Deus quer mudar você no deserto. Porque você entra e sai dele. Amém, irmão? Olha para a pessoa que está do seu lado, irmão. Começa a orar direito. Pede para Deus te mudar no deserto. Porque enquanto você for o que é, vai permanecer no deserto. Você só sai dele quando deixar de ser o que é. Porque você entrou nele por isso. E só vai sair dele se deixar disso. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Deus não está nos punindo, Ele está nos disciplinando. Disciplinar não é castigar, disciplinar é nos aprimorar para vivermos melhor. Porque o aprendizado que não desata a minha vida não funcionou. E Deus não é supérfluo. Deus não te manda estudar latim se você nunca vai usar isso. Deus te leva para o deserto porque aquilo é a tua pós-graduação espiritual.
É ali que você vai passar pelo terreno que precisa, para ser o que Deus decidiu que você vai ser. Amém, irmão? Aleluia. Fala, Senhor, negócio não é fácil não, mas eu estou dependendo do Senhor. Nós precisamos ir para o deserto, porque é ali que Deus vai nos fazer vasos aprovados. E Deus só usa vaso aprovado. Não é vaso bonito, não é vaso grande, não é vaso pequeno, não é vaso decorado, não é vaso enfeitado, não é vaso com diploma, é vaso aprovado. E a aprovação de Deus não é pelo currículo que eu dou, é pelo coração que eu mostro. Deus vai olhar o seu coração e vai dizer aprovado. Deus vai olhar a sua história e vai dizer aprovado. As pessoas vão olhar o teu currículo. Você foi de onde, fez o quê, tem qual curso, é PhD em quê, XYZ em quê. Os homens estão procurando títulos, o Senhor está procurando corações. E o deserto é lugar de Deus levantar corações. Então escute aqui, você pode estar desistido e achando que não tem mais jeito por causa do deserto que você está passando. Eu vou te liberar uma palavra agora. Pode ser que justamente por causa deste deserto, Deus vai fazer de você vaso aprovado e vai te usar de uma forma sobrenatural. É por isso que o lugar do nosso choro pode ser o lugar da nossa maior alegria. O lugar da nossa maior renúncia pode se tornar no lugar da nossa maior conquista. Você precisa aprender a passar pelo deserto. Amém, irmão? Aleluia, falou glória. Terceiro, o texto também diz isso, que com o deserto Deus quer nos tratar na dependência integral nele. Deserto você não tem recurso, irmão. É areia de dia e de noite, sol arrebentando de dia, frio congelante de noite, cobra, serpente, escorpião e cacto. O que tem? Pedra. Você não tem recurso. Você olha para um lado e para o outro, não tem jeito. Como passar pelo deserto? Dependendo de Deus. Ele é o único que conhece todas as rotas do deserto. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: ei, nosso Deus é o único que conhece todas, fala de novo, todas as rotas do deserto. Se você precisa de escape, dependa dele. Larga de inventar moda, fala. Faz o que ele mandou você fazer. Quantas vezes você entra e sai dos cultos, e a palavra é a direção para você caminhar, mas você, que é mais do que Deus, decide fazer o que a tua cabecinha manda. Decide fazer o que a experiência do outro interferiu na sua. Você não faz o que Deus está mandando. Se você não faz o que Deus manda, como você pode reivindicar as respostas de Deus? Fala, quem traça a rota de escape no deserto é o nosso Deus. Entrou nele, só com ele você sai. Não inventa moda, irmão. Deixa de dar o seu jeito. Deixa de escrever uma segunda Bíblia. Deixa de escrever um segundo livro bíblico. Já está tudo na palavra. Ande na direção de Deus. A palavra de Deus é a nossa direção. Tem gente que inventa moda, irmão, quer dar jeitinho. Deserto não é lugar de jeitinho. Deserto é lugar de você andar segundo o propósito definido por Deus. Se Deus disse é para a direita, é para a direita. Jesus estava no deserto, depois de ser batizado. E lá pelas tantas, o diabo chega para ele e diz assim: se você é filho de Deus, se você é o cara, fala para essas pedras aí se transformarem em pão. Jesus, que é a palavra
de Gênesis a Apocalipse, e mais um montão que a gente não conhece, porque não vai ter condição de entender, só na glória. Ele lembrou o diabo de Deuteronômio 8, e ele falou assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: baby, preste atenção, o caminho do deserto só se encurta nas rotas de Deus. Obedece a Deus. O que sai da boca de Deus é a direção que nós precisamos. Se você está quebrando o princípio, não adianta inventar moda. Se você está fazendo as coisas do seu jeito, quando Deus diz que é de outra forma, não há dar jeito, não adianta. Deserto é lugar de andar na palavra de Deus. Mais do que qualquer outro lugar, deserto é onde a gente tem que estar fininho na presença de Deus. Diga: eu preciso depender dele. Quarto, para a gente terminar. Com o deserto, Deus quer nos tratar na qualidade do nosso alimento. Irmãos, tem gente que quando vai para o deserto só come porcaria. A maioria de nós, quando está num deserto, fica ávido por palavras que não saíram da boca de Deus. Eu vejo irmãos e irmãs em crise e vão buscar aconselhamento com quem não tem Jesus. Experiência não nos autoriza a dispensar a verdade. E a verdade não é o que nos agrada, é o que nos endireita no caminho. É o que nos liberta, nos cura. O que tem gente se alimentando do que não deve no deserto, e eu me alimento não é só pela boca. Jesus falou: não é só de pão que vive o homem, nós vivemos daquilo que procede da boca de Deus. Então o meu alimento é aquele que sai da boca de Deus. Deus falou: olha, vocês passaram fome, eu fiz vocês terem fome, porque levar para o deserto é levar para lugar de escassez, e quem está em escassez tem fome, tem necessidades. Deserto é lugar de necessidades extremas, não só físicas, mas emocionais e espirituais. E nós temos muitas pessoas que quando vão para o deserto, a sede emocional, a fome emocional é tão grande, que empresta os ouvidos para qualquer palavra, e ao ouvir o que não deve, se alimenta do que não precisa. Tem gente que vai para deserto e se intoxica, porque come alimento contaminado, contaminado pela alma dos amigos, contaminado pelo coração dos simpatizantes, e se recusam a comer a palavra do confronto, que é a única que me imuniza, que me desintoxica, porque a Bíblia diz que a palavra nos limpa. Tem gente que entra no deserto porque está sujo, e no deserto se suja mais ainda, porque deixa de comer daquilo que é o pão vivo que desceu do céu, o maná de Deus para nós hoje, que é Jesus Cristo, o verbo, a palavra. É complicado, irmãos. Fulano está passando problema, está em dificuldade, aí começa a se juntar com quem não tem graça nenhuma, para desatá-lo da história que vive. É por isso que muita gente, quando está em crise, quer voltar para o caminho que fazia antes, porque é o caminho do consolo, é o caminho do agrado, é o caminho do eu já conheço, é o caminho do não vou ter surpresas. Mas deserto é lugar de surpresa, e a principal surpresa é o maná descendo do céu. Você não conhece, nunca viu, mas ele chega, entra na tua história e sacia a tua fome, e te faz andar no deserto vitoriosamente, sem contaminação. Pois é, está faltando isso. Gente
que no deserto come tudo estragado, conversa fiada, se alimenta do humanismo, se alimenta da carnalidade, se alimenta da vingança, do ódio, do rancor. Gente que não está liberta, se aliançando com a sua alma para consolidar suas debilidades. Deserto é lugar de ouvir Deus, se voltar para Deus, comer a palavra de Deus, se alimentar de Deus, beber da água da Bíblia, e você vai ver que o deserto será para você o lugar do teu crescimento espiritual e não da tua derrota. Quem não conhece essas 4 coisas, quem não entende o que está em Deuteronômio 8, entra no deserto e sai pior. Agora, se você aprender alguma coisa, eu creio que o tempo do fim do teu deserto está mais próximo do que você imagina, e os portais de Canaã estão se abrindo mais rápido do que você imaginava. Por quê? Porque a porta de saída do deserto é a porta de entrada de Canaã. Depois de uma grande prova, tem sempre uma tremenda promessa prestes a se cumprir na tua vida. Depois de um grande deserto, haverá sempre uma Canaã promissora, escancarada para você entrar, e entrar no lugar onde não vai ter escassez, onde você vai lidar com fartura e abundância. Porque o nosso Deus é um Deus de fartura e abundância. Eu sou pai, eu sou avô, e não tenho prazer em ver escassez na minha casa, nem na casa dos meus filhos. E eu, que sou humano, tenho esse sentimento. Imagina o Deus que nós servimos, que é dono do ouro e da prata, criador de todo o universo. E deserto não é destino dos crentes. Eu vou repetir para você que está nos assistindo aí: deserto não é destino de crente, não é propósito de Deus para os crentes. O propósito de Deus para os seus filhos é a terra que mana leite e mel, é a terra da abundância, é a terra da fartura, é a terra onde você vai colher as benesses de Deus. Se você chama isso de prosperidade, então é. Você passa pelo deserto, mas não é morador de deserto. Você não vai hospedar desertos da sua vida, porque quem habita em você veio para te trazer vida, e vida em abundância. Você vai destilar o melhor de Deus da terra, porque o melhor de Deus, que era o seu filho, foi colocado dentro de você pelo Espírito Santo. Se nutre pela palavra e se destila pelas tuas decisões. Mesmo no deserto, se respeite. Deus tem projetos na sua vida. Então não ouça as mentiras de Satanás. Hoje Deus pode mudar a tua história. Hoje Deus pode mexer na sua mente e fazer você um crente com mentalidade de Canaã. O deserto vai ser um acidente de percurso, não teu destino, porque este não é propósito de Deus para você. Não se avalie pelos outros, porque este não é o princípio. Avalie-se pelo teu Senhor. Ele é a nossa medida. Caminhamos até alcançar a estatura do varão perfeito. Ele é a nossa medida. Nunca se avalie pelo outro. A vida do outro é um testemunho para você, não é uma definição de Deus para você. Deus tem alguma coisa só com você. Deus tem algo particular e é só com você. O que Deus quer fazer com você é com você. O que Ele queria para o outro já fez. Ele quer fazer com você. Não se avalie pelos outros. Não meça o seu deserto pelo deserto dos outros. Firme-se no Senhor. Se volte para Ele. Se humilhe, se quebrante, obedeça e submeta. Dependa dEle e coma dEle. E você vai ver que deserto algum vai tirar você do centro do propósito de Deus. Deserto algum pode tirar você do centro do propósito de Deus. Eu vou repetir: deserto algum pode tirar você do centro do propósito de Deus.
Deserto algum pode tirar você do centro do propósito de Deus, porque o teu Deus é maior que o deserto. Quantos aqui já viram que o tempo do deserto está prestes a acabar? Então vem aqui na frente que eu quero orar por você. Se você viu, tua mente é outra. Você não vai mais dizer e nem viver em função dos problemas. Você vai olhar para o chão do deserto e vai dizer: aqui é o lugar do meu crescimento. Eu vim para cá porque Deus permitiu que eu viesse. Eu vim para cá por causa das decisões erradas que eu tomei. Mas nesse mesmo deserto, eu estou aprendendo a fazer as coisas certas. E hoje eu aprendi 4 coisas que vão encurtar meu tempo de deserto e vão me fazer enriquecidos. No tempo que todo mundo chora e reclama, eu vou começar a adorar e a glorificar o meu Deus, porque Ele procura até no deserto aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus não procura murmurador. Deus não procura desistidos. Deus procura os quebrantados de coração. Deus procura os adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. E a adoração não depende do lugar onde eu esteja.